A jornada de fé e controvérsias do pastor Marcos Feliciano. Introdução. Uma visão geral da vida e do ministério do pastor Marcos Feliciano, destacando seus primeiros anos e sua entrada no cenário religioso. Chamado divino. Exploração da experiência pessoal de Feliciano ao sentir o chamado de Deus para o ministério pastoral e os desafios iniciais que ele enfrentou. Fundando um ministério. A criação da igreja e ministério do pastor Feliciano, incluindo suas primeiras pregações e a formação de sua congregação. Teologia e ensino. Um mergulho profundo nas crenças teológicas e doutrinárias do pastor Feliciano, examinando como elas influenciam sua abordagem pastoral. Ativismo e política. Investigação das atividades políticas e sociais do pastor Feliciano, incluindo seu papel como deputado federal e suas posições controversas. Evangelismo e missões. Exploração dos esforços de evangelismo e missões liderados pelo pastor Feliciano, tanto dentro quanto fora do Brasil. Desafios e adversidades. Uma reflexão sobre os obstáculos enfrentados pelo pastor Feliciano, incluindo críticas, processos judiciais e reações negativas da sociedade. Campanhas de cura e milagres. Exame das alegações de curas e milagres associados ao ministério do pastor Feliciano, com depoimentos de seguidores e críticos. A relação com a mídia. Exploração do relacionamento entre o pastor Feliciano e a mídia, incluindo entrevistas, debates e sua presença nas redes sociais. Questões sociais e filantrópicas. Um olhar mais profundo sobre o envolvimento do pastor Feliciano em questões sociais e filantrópicas, incluindo suas iniciativas de auxílio às comunidades carentes. A família Feliciano. Perfil da família do pastor Feliciano, destacando a dinâmica familiar e o equilíbrio entre ministério e vida pessoal. Ministério na política. Uma análise dos anos em que o pastor Feliciano atuou como deputado federal, seus projetos e sua influência nas decisões políticas. Relações interconfessionais. Exploração das interações e relações entre o pastor Feliciano e líderes de outras denominações religiosas. A controvérsia da Comissão de Direitos Humanos. Uma investigação detalhada da controvérsia em torno da presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Questões raciais e sociais. Reflexão sobre as posições e comentários do pastor Feliciano relacionados a questões raciais e sociais no Brasil. O poder das redes sociais. Análise do papel das redes sociais na propagação das mensagens e opiniões do pastor Feliciano, bem como o impacto das reações online. O fenômeno dos mega-eventos religiosos. Exploração das participações do pastor Feliciano em mega-eventos religiosos e seu papel na formação da cultura evangélica. Desdobramentos judiciais. Exame das ações judiciais e processos legais envolvendo o pastor Feliciano, incluindo acusações e defesas. O apelo da prosperidade. Uma análise das mensagens de prosperidade pregadas pelo pastor Feliciano e sua relação com a teologia da prosperidade. Questões ambientais e sustentabilidade. Exploração do engajamento do pastor Feliciano em questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. O legado do ministério.
Reflexão sobre o impacto duradouro do ministério do pastor Feliciano na comunidade evangélica e na sociedade em geral. As vozes críticas. Entrevistas com críticos, acadêmicos e especialistas que analisam o impacto e as implicações do ministério do pastor Feliciano. Relações internacionais. Exploração das conexões e colaborações internacionais do pastor Feliciano e seu papel nas relações religiosas globais. Evolução midiática. Análise da evolução da cobertura midiática em torno do pastor Feliciano e seu ministério ao longo dos anos. Questões de saúde e bem-estar. Reflexão sobre as abordagens do pastor Feliciano em relação à saúde e bem-estar, incluindo curas divinas e conselhos de saúde. Desafios da liderança. Exploração das pressões e desafios enfrentados pelo pastor Feliciano como líder religioso e político. A influência cultural. Investigação do impacto cultural e artístico do pastor Feliciano, incluindo sua influência na música gospel e na mídia. Questões de gênero e feminismo. Exame das visões e ensinamentos do pastor Feliciano sobre questões de gênero e seu impacto nas discussões feministas. Visões escatológicas. Um olhar sobre as crenças do pastor Feliciano em relação à escatologia e como elas influenciam sua abordagem ministerial. O lado humano. Uma abordagem mais pessoal, explorando as vulnerabilidades e desafios pessoais enfrentados pelo pastor Feliciano. Impacto na juventude. Reflexão sobre como o ministério do pastor Feliciano tem influenciado e moldado as perspectivas dos jovens. Diversidade religiosa e tolerância. Exploração das opiniões do pastor Feliciano sobre outras religiões e sua abordagem à diversidade religiosa. Questões econômicas e sociais. Análise do envolvimento do pastor Feliciano em questões econômicas e sociais, incluindo pobreza e desigualdade. Questões éticas e morais. Exame das posturas éticas e morais pregadas pelo pastor Feliciano e sua aplicação em diferentes contextos. Caminhos espirituais. Uma reflexão sobre os diferentes caminhos espirituais trilhados pelo pastor Feliciano e como eles moldaram seu ministério. Repercussões internacionais. Análise das percepções e influências internacionais do pastor Feliciano no cenário religioso global. A relação com a ciência. Exploração das opiniões e atitudes do pastor Feliciano em relação à ciência e sua coexistência com a fé. A era digital. Um mergulho profundo na adaptação do pastor Feliciano à era digital e seu uso das tecnologias para alcançar um público mais amplo. Legado e continuidade. Conclusão do documentário, enfocando o legado do pastor Feliciano e como seu ministério pode influenciar futuras gerações.